Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, à Fundação Perseu Abramo, à Universidade Federal do ABC, e encontrar aqui essa oportunidade também de encontrar tantas pessoas que já há 2 décadas aí a gente vem se encontrando nessa luta que envolve o Brasil e a África, né? O nosso coração dividido aqui. Bom, eu sou arquiteta, não sou professora, aliás, só me tornei professora com as crianças no continente africano a primeira vez, eu fiquei até emocionada quando eu fui chamada Bom Dia Professora, em Angola, em Cabinda, quando eu entrei para fazer uma oficina com as crianças lá que estavam fazendo esse projeto que começou em 2004 e que eu vou falar um pouquinho dele aqui também. E a minha conexão com o Cabo Verde veio, talvez, por essa questão da imagem, né, que, como arquiteta, o arquiteto sempre tem esse olhar, e também trabalhei muito com fotografia, e foi isso que me levou ao Cabo Verde pela primeira vez. No ano 2000, na verdade, eu fui para a África pela primeira vez em 95, e me apaixonei pela identidade que a gente via lá, né? Aquela brasilidade, aquelas pessoas que eram tão próximas desse contexto brasileiro, né, desse contexto no Brasil. E aí eu fiquei pensando assim, alguma coisa tem que ser feito para trazer isso, para mostrar isso, né? E, na época, com a fotografia, como falou muito bem Zé Luiz, a fotografia é uma potência na comunicação, né? E, nesse sentido, eu lembro que, antes até da chegada do Lula à presidência, em 2003, da eleição de 2002, eu já trabalhava com fotografia, na época tinha uma agência em São Paulo, com vários fotógrafos, que tinham visitado o continente africano. E aí veio a ideia de fazer uma exposição de fotos que mostrasse aquilo que tanto tocava, que era essa similitude, essa similaridade que existia entre os africanos e os brasileiros. E eu lembro que bati e eu, nesse período, a gente tinha os fotógrafos com quem trabalhava, eles cediam as exposições que eram feitas no Brasil para promover o Brasil no exterior. Então, eu tinha alguns contatos no Ministério de Relações Exteriores, e eu lembro que eu fui lá, em 98, 99, para os 500 anos, me propondo a disponibilizar esse acervo para fazer alguma coisa em África para o Brasil, por ocasião dos 500 anos. Né? E aí, o que eu recebi, que me ofereceram, foi uma cartinha de recomendação e para divulgar o Brasil na África, e nenhum apoio. Eu disse, não é possível. E não existia nada naquela época. Eu me lembro que tinha vários trabalhos que eram direcionados para a Alemanha, para a Itália, a contribuição dos italianos, dos portugueses, dos alemães, e nada para a África. Eu disse, bom, então tudo bem, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa. E a gente fez, consegui com os fotógrafos que cederam as imagens que tinham sido feitas na África, consegui apoio na época da Kodak, era ampliação de fotografia, e a gente conseguiu viabilizar uma exposição que foi para o metrô de São Paulo, nas estações de metrô de São Paulo, em 2000, que era simples, não tinha nenhum fundo antropológico, não tinha uma pesquisa mais consistente, mas tinha alguma coisa que é a potência da imagem. Era uma imagem no Brasil e uma imagem na África. E as pessoas não sabiam dizer o que era no Brasil e o que era em países africanos. E chamava Brasil e África Similaridades. E essa exposição acabou que a gente conseguiu, com esforço, ganha passagem, contribui daqui, contribui dali, paga do bolso, uma exposição que eu acho que foi uma das únicas coisas que aconteceu na África do ano 2000, que era o ano das comemorações dos 500 anos, que foi uma exposição no Zimbábue. Depois, essa exposição foi à África do Sul e depois ela foi ao Quênia. Então, era essa exposição de fotos onde apareciam essas imagens. E eu lembro, quando estava montando essas exposições lá, me perguntavam assim, e essa foto aqui, as pessoas de lá, essa foto aqui é Brasil ou é África? Não, essa foto aqui é Brasil. E essa aqui? Não, essa aqui é África. Porque, realmente, essa imagem ela é inegável a nossa ligação, a intensidade dessa ligação entre Brasil e África. A imagem diz tudo. E, nesse sentido, daí
passou e a gente conseguiu fazer isso. Essa exposição, em 2000, foi levada para esses 3 países. E, quando o presidente Lula chega ao poder em 2013, ele começa a exercer a presidência, uma das primeiras medidas que ele faz é a Lei 10.639. E, nesse período, não tinha praticamente material didático ou material que falasse de África que não fosse reportando ao período da escravidão. E eu lembro de, na época, essa exposição ela foi para várias escolas e tudo, e quando ia se falar eu trabalhei muito com alunos, com crianças e adolescentes. E, quando ia se falar de África, alguma coisa, eu comecei a fazer a pergunta nos lugares que eu ia, perguntava, se eu falar de África para vocês, o que é que vem na cabeça? Ah, professora, eu não era professora, né, mas me chamavam. Ah, a AIDS, né? Era muito grave nesse período, no início dos anos 2000, a questão da pandemia de AIDS nos países africanos, principalmente aquela região de Zimbábue, Moçambique. Né? E eu disse, não, a fome, não, é muita gente pobre. E, às vezes, a gente estava falando numa escola que era na periferia, que enfrentava as mesmas dificuldades que a gente via que tinha nesses países. Né? E aí, no imaginário das crianças, mesmo as crianças afrodescendentes, era sempre uma imagem negativa da África. Uma África inferiorizada, uma África escravizada, de pessoas escravizadas. Né? E, quando se precisava de material didático para isso, aí veio a ideia, né, junto com um grupo de pessoas que já pensavam a África, pessoas da universidade que já trabalhavam a África, de se fazer um trabalho onde a gente pudesse horizontalizar esse olhar e fazer um olhar que fosse um olhar despojado do preconceito, ou, pelo menos, com essas crianças que já levavam esse preconceito imposto, né, que elas pudessem se olhar umas para as outras. E daí surge o Olhares Cruzados, levando a potência da imagem, como essa força de comunicação. E, na época, eu trabalhava com fotografia também, junto com fotógrafos. Então, começa um projeto onde a gente leva máquinas de fotografia para crianças em comunidades. O primeiro projeto que foi feito, a gente trabalhou em 4 países lusófonos, não, 3 países lusófonos, 4. O primeiro projeto foi Angola e Moçambique, e o segundo foi, quer dizer, foram outros também. São hoje 16 livros publicados com essa linguagem, né, com as crianças sempre sendo protagonistas. E depois Cabo Verde e Guiné-Bissau são livros publicados. Estou devendo para a Inocência aí fazer São Tomé, né? São Tomé e Príncipe, né, Inocência. Vamos fazer. É discriminado, mas não me processa, por favor, porque eu sei que você... Bom, enfim, a gente começou esse trabalho e foi muito legal, porque, quando a gente fez, eu lembro que foi na Chacrinha, uma comunidade do Rio de Janeiro, nós levamos máquinas fotográficas para as crianças mostrarem a sua realidade. Meu Deus, Mário, para de me aterrorizar. Para mostrar a sua realidade. E não mostrar a sua realidade, e também para elas escreverem cartas. Elas iam escrever cartas para crianças que eram de Angola. Em Angola, a gente trabalhou em Cabinda com a mesma questão. As crianças fazendo fotografias de Cabinda, na época, dificílimo de entrar, complicadíssimo de entrar, estou falando de 2004, com crianças de Moçambique, de Maputo, um bairro de lá, e Porto Alegre também. E aí resultou um projeto onde foi a troca, esse livro que está aqui, um desses livros a gente vai deixar para distribuir. Então, é onde retrata esse olhar das crianças e as cartas que as crianças de Moçambique escreveram para as de Porto Alegre, para as crianças de Angola, de Cabinda, que escreveram para as do Rio de Janeiro. A pretensão, inclusive naquela época, era muito grande, porque, imagina, o nome do primeiro projeto chama Brasil-África, como se fosse um país com um continente com tamanha diversidade. Né? Era uma arrogância muito grande. Depois a gente foi corrigindo isso, quanto mais a gente foi conhecendo. Mas, enfim,
E essa linguagem, ela se tornou muito potente, porque ela, quando essas crianças começam a fotografar, a gente vê que a mesma realidade que se encontrava nos países que a gente teve era a realidade que se encontrava, muitas vezes, das comunidades quilombolas que se trabalhou, nos lugares da periferia que se trabalhou. E aí, então, começa o projeto Olhares Cruzados. Ele foi realizado em vários países, dos países de língua portuguesa. Foi Angola, Moçambique. E tem uma coisa para dizer, que a Matilde, que está aqui na minha frente, quando ela assume a Secretaria da Igualdade Racial, eu chego lá e vou com os livrinhos embaixo, nem com o primeiro livrinho embaixo do braço, para lá convidá-la para que ela escrevesse no primeiro livro. E daí eu entro, a ministra, assim, vou lá mostrar o trabalho que as crianças... Papapá. E aí a Matilde comprou esse primeiro livro do Olhares Cruzados. Ele é lançado no Fórum Social Mundial, em 2005, com um texto de abertura do Carlos Lopes, que, na época, também foi comecei... Um dos países que eu tive foi Guiné-Bissau, no início, visitei, e aí eu chego no Cabo Verde, nessas primeiras, levando ainda exposições. E aí, na continuidade do projeto, a gente contempla também o Cabo Verde como um país lusófono, né, além da Angola e Moçambique, fazendo o mesmo trabalho. E, no Cabo Verde, a gente faz uma proposta onde as crianças de lá... A fotografia sempre foi um grande instrumento do Olhares Cruzados, mas também... Ai, Martius! Mas também, no Cabo Verde, a gente trabalha com a musicalidade. Então, as crianças do Cabo Verde desenvolvem instrumentos musicais para as crianças brasileiras, e aqui no Brasil a gente trabalha no Cururuquara, que é uma região, um bairro de Santana de Parnaíba, que teve origem no samba de bumbo. E aí as crianças do Cururuquara trabalham e fazem músicas com os instrumentos feitos pelas crianças cabo-verdianas. É muito complicado, eu também sou um pouco prolixa, às vezes, quando estou falando, mas contar como foi. Mas, assim, o Olhares Cruzados é um projeto que ele se baseou em horizontalizar essa ligação, em tornar viável que as crianças tivessem esse diálogo direto, e as crianças, melhor do que ninguém, são capazes de nos ensinar. Então, essa questão da imagem e também do tangível, daquilo que elas podiam tocar, as cartas, os instrumentos, os quadros, as pinturas. Então, tudo isso foi essa linguagem também colocada. E a última coisa, porque ele já me expulsou aqui, é de dizer que uma das coisas que retrata isso, nesse primeiro projeto, eu nunca vou esquecer que uma criança... eu ia passar um pouquinho das imagens do Cabo Verde, eu posso deixar o endereço do site onde estão o PDF de todos esses livros, vou deixar uns livros aqui para vocês ficarem, são livros que a gente tem distribuição gratuita, mas só essa coisinha para vocês imaginarem como é próximo, como as crianças conseguem trazer isso para o próximo. Nessas cartas, uma criança de Cabinda escreve para uma criança brasileira. Eu queria que você... Oi, eu sou sua amiga aqui de Cabinda. Eu queria que você me mandasse um disco da Kelly Kay e um produto de alisa cabelo, tá? Porque a gente fazia essa ponta para levar as cartas, para levar as coisas. Então, na próxima vez, me manda um disco e um produto de alisa cabelo. Então, gente, é na mesma linha, são as mesmas coisas. A gente está falando de uma ligação que ela está muito... Ela faz parte da nossa alma. E o Brasil faz parte do imaginário brasileiro. Então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que o projeto ele teve hoje edições que foram também para a questão indígena, e esse último projeto que a gente está fazendo agora, os 40 anos do MST, em comunidades de assentamentos, onde as crianças conseguem trocar esses olhares e trocar também essas ideias e essas visões de mundo, que muitas vezes são bem melhores do que as nossas, né? E são quem vai estar aí para segurar esse futuro. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade.